E a gente está falando de ação dos espíritos sobre a matéria. A gente lembra das cirurgias espirituais. A gente lembra, por exemplo, de às vezes janelas que batem. A gente ouve, por exemplo, ruídos, os os raps, né? Que eram as batidas que se davam, por exemplo, na mesa e nos objetos. E a gente vê também, ou ouve também, sobre aqueles fenômenos poltergeists, né? Você já deve ter ouvido aí, que é justamente dos espíritos de alguma forma criando combustão, movimentos dentro da casa e tantos outros, né? Que era conhecido como poltergeist, que é justamente a ação espiritual sobre a matéria, né? E fora isso, mesas girantes, possessão, e por aí vai. Essa fenomenologia, a ciência está estudando, os sensitivos estão estudando, de modo a achar uma resposta para alguns desses fenômenos. Porque se você parar para pensar, tudo bem, pode ser um espírito botando fogo em algum lugar. Cara, mas ele tem alguma maneira que ele manipula a física e faz pegar fogo. Só a gente que não sabe. E é isso que, quando se desvendar, vai transformar, eu diria, as comunicações, transcomunicações e a presença dos espíritos e outros tipos de fenômenos muito mais simples, claros, comuns para a gente. Hoje o Gilberto, no programa de manhã, Conectando, ele estava falando, né? Foi hoje, se não me engano. Foi hoje, foi ontem. Sim. Ele estava falando justamente sobre aquele médium da Itália que consegue se comunicar através de um aparelho, Sim. né? E é interessante que você vê, eles tiraram as válvulas do aparelho, o aparelho teoricamente não ligaria, o rádio não ligaria. Sim. E o espírito conseguiu se comunicar ainda da mesma através, maneira, né? Então você vê, eles têm conhecimentos sobre a matéria, como você disse bem, a gente pode não saber, mas não é porque a gente não sabe que não exista. Exatamente. O espírito veio esses dias e falou assim, Gilson, vocês estão mais ou menos nesse modelo que eu vou explicar para vocês. Imagina uma pessoa cega de nascença, ela nunca enxergou nada. Aí ela pergunta para você assim, me explica o que é o vermelho. A gente sabe. Mas, cara, eu não sei explicar para uma pessoa que nunca viu, que não tem referência nenhuma. Então ele falou, esses são vocês nessas questões espirituais e espiritualistas. Vocês estão vendo em preto e branco, vocês veem em preto e branco, estão começando a ter matiz de cinza, mas o colorido ainda, ele é muito pontual na consciência e na vida de cada um de vocês. A gente tem que ter referência para poder entender, né? Exatamente. Porque a gente aprende o que a gente não conhece por comparação. Como é que eu vou comparar aquilo que eu ainda não conheço? Eu tenho que buscar alguma coisa do meu ciclo, do meu meio, que eu já conheça, para ter uma ideia que é parecido, né? Exatamente. Essa da cor foi uma metáfora assim, muito bem colocada para a gente poder entender uma posição de consciência que a gente tem em relação à fenomenologia. Conseguir enxergar algo que você ainda não tem discernimento. Discernimento. Né? Eles dizem que às vezes a gente não tem a denominação. A gente não faz isso também, Júnior, muitas vezes, quando a gente quer falar, às vezes, tudo aquilo que a gente aprendeu, aquele conhecimento todo que a gente ouviu, né? Às vezes a gente ouve uma mensagem, nossa, essa mensagem... Adorei, fantástica. Fantástica. E a gente vai com todo o gás, né? Ou vai refletir a respeito dela, né? Não só refletir, mas eu acho que às vezes a gente vai até querer falar isso para alguém. Sim. E às vezes a pessoa, ela não entende, né, Ellen? Aí ele tá falando do Spirit Box. Nós vamos falar dele também, não é? E às vezes a gente quer levar para as pessoas toda essa empolgação daquilo que a gente aprendeu. E às vezes no lugar de fazer algo, né, bom, acaba fazendo mal, porque a pessoa não consegue enxergar o vermelho ainda, né? É verdade. Nem explicar ele. Porque as coisas a gente vai construindo, né? A gente às vezes não consegue entender uma coisa avançada sem, por exemplo, você quer um livro, ele está cheio de conhecimento lá, mas você não sabe ler. Você precisa primeiro aprender a ler. O Gilberto falou bem nesse programa que eu estava assistindo, que ele falou assim, precisou de muito tempo, de muitos programas, de muitos anos falar sobre espiritualidade, trazendo o beabá, para só agora ele começar a destrinchar mais esses assuntos. Detalhar um pouco mais. Né? Detalhar um pouco mais. Então ele até estava falando do curso que nós temos de mediunidade
né, que você encontra aqui na internet para estudar tudo isso que a gente fala, inclusive no curso, esse que a gente tem aqui na casa, começa explicando de um planejamento espiritual, que é o mecanismo que os espíritos usam para nos ensinar, para a gente entender como é que funciona uma casa espírita, por exemplo, como essa. Como é que nasce uma casa? Nasce por acaso, né? Eu vou querer fazer uma casa espiritual, tá bom? A partir de hoje, criei uma casa. É assim? Não, tem um planejamento, né? E o curso da casa, ele vem justamente mostrando todo esse planejamento no plano espiritual, para que depois fosse trazido aqui na Terra, para depois iniciar um trabalho como esse. É interessante isso, porque quando vai se explicando e exemplificando, tipo, plano espiritual uma coisa, plano material é outra. Aí vocês imaginam o seguinte: quando você está aqui na Terra, você olha a Lua, você vê toda essa questão de astrologia, astronomia, sabe que tem os planetas, as estrelas, e coisas assim extremamente distantes, diferentes, que a gente não conhece. Mesmo assim, isso ainda é um plano material que a gente faz parte. É um plano material que talvez tenha outros seres, outras energias, outras denominações, outros materiais, outras matérias e por aí vai. Agora, o que é o plano espiritual? O plano espiritual é uma versão, vamos dizer assim, diria paralela ao plano espiritual, quer dizer, ao plano material. É uma versão de uma construção de lugares, eventos, onde possuem um outro tipo de lei espiritual, não essa lei mais universal que a gente vive no plano físico. Então, dentro de um plano espiritual, existem estratégias, existem planejamentos, existem maneiras de a gente entender que um espírito ele deriva para a alma, ele reencarna num plano material. Então vocês imaginam a logística espiritual que tem nessa questão toda do plano espiritual, para mostrar, para exemplificar como que se dá uma casa espiritual, para que ela se institui num plano físico, para ajudar os espíritos, para resgatar as almas, para ser como um hospital, para ser como um consultório de psicólogo, psiquiatra, para ensinar as pessoas a usar as próprias matérias, sais, minerais, águas, plantas, através de uns espíritos que usavam antes e hoje já não usa mais. Então, existe de fato isso que você falou, cara. Essa questão do planejamento, de como funciona, para que é a casa espiritual, é uma coisa muito essencial, né? E quando a gente fala de ação dos espíritos sobre a matéria, para você criar uma casa material aqui na Terra, uma casa espírita, do candomblé, igreja, pode ser qualquer denominação religiosa, começa com uma ação dos espíritos. Né? E pela ação dos espíritos dentro desse planejamento, eles vão verificando que há necessidade de interferência de forma positiva para ajudar aqueles que estão encarnados. Por que é importante saber isso? Porque muitas pessoas frequentam, às vezes, as suas casas há anos, não é? E nunca pararam, por exemplo, para prestar atenção o porquê da casa, o lugar onde a casa foi criada, o bairro onde a casa foi instituída. Vocês reparam que até o bairro ele tem um porquê. Aqui, por exemplo, né, Júnior, onde a casa ela foi construída, ela foi iniciado o seu trabalho. Peraí que eu acho que eu vou espirrar, quer ver? Começou agora, começou a dar uma alergia aqui. Então, quando a gente vê onde a casa hoje ela está instituída, aqui no Bom Retiro, a gente está do lado da Cracolândia. É verdade. A gente está do lado de lugares e de pessoas que realmente precisam de ter uma luz. Exatamente. Diferente de você construir uma casa como essa, é um lugar onde está tudo perfeito. Né? Porque eles explicam bastante essa questão, né? Sempre que tem uma coisa física construída ligada a algumas formas de trabalho, cultos, rezas espirituais, sempre existe algo espiritual, não diria imaginativo, mas eu diria de uma forma real, como uma forma de ligação àquele ponto material. As caravanas de luz é um belo exemplo disso. Cada vez que elas vão nos lugares
distantes, fisicamente falando, geometricamente falando, elas instituem ligações físicas com planos espirituais para aquela região, para aquele espaço onde estão aquelas pessoas. Porque tudo é um pouco ligado, né, fisicamente falando. É uma complexidade, às vezes, grande, porque a gente não consegue entender a fundo essa questão física e metafísica do humano encarnado na Terra. Mas uma casa espiritual, ela é essencial para esses pontos de luz, esses pontos de consciência, pontos de pronto-socorros e por aí vai, né, Gilson?